Olá, gente. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar com vocês para falar sobre o nosso projeto Manual do Proprietário, medicina preventiva, qualidade de vida. E vocês bem sabem, as nossas grandes frases de efeito ao longo dos anos não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Então, aprendemos que se controlarmos meia dúzia, entre aspas, de fatores durante a vida toda, que são geralmente negligenciados pela visão da medicina ortodoxa nossa, atual, as doenças não encontram terreno, não encontram possibilidade para se manifestar e evoluir. Então, aprendemos a hidratação, aprendemos a como nos nutrir adequadamente. E sobre isso eu vou falar com vocês hoje de um estudo muito importante, talvez o mais importante desse novo século, né, que foi esse mês agora, de agosto, foi publicado na revista Lancet, que é uma das mais respeitadas revistas científicas do mundo, e vocês vão entender, então, a importância. Então, continuando, nós aprendemos que se nutrirmos adequadamente, nós vamos estar diminuindo as carências nutricionais, nós vamos estar melhorando a proporção de nutrientes. A nossa hidratação é fundamental para a nossa subsistência, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Então, aprendemos que não adianta trocar, substituir água por chá, suco de caixinha, refrigerante. Água tem que ser água pura, em quantidade adequada. A oxigenar o sistema com caminhadas, atividade física. E então, o oxigênio, outra coisa eficaz, e muitos de nós estamos privados de uma quantidade adequada, porque acordamos e nos vestimos, entramos num carro ou numa condução e vamos para um trabalho e ficamos fechados numa sala com ar-condicionado, enfim. Então, ter os momentos para poder estar oxigenando adequadamente, inclusive fazendo exercícios respiratórios, de meditação, a oxigenação é importantíssima. Controlar o estresse oxidativo, já começamos a fazer isso, bebendo água adequadamente, nos alimentando adequadamente, com uma dieta baseada mais em vegetais e suplementando os antioxidantes em casos necessários, que são os convencionais, vitamina C, vitamina E, selênio, a vitamina A, o ácido alfa-lipóico, a coenzima Q10. Então, muitas pessoas seriam beneficiadas se tivessem sendo suplementadas com antioxidantes. Controlar a inflamação crônica silenciosa. Nós sabemos que nenhuma doença crônico-degenerativa existe ou evolui sem a presença concomitante de um processo inflamatório crônico silencioso. Então, estarmos aí olhando essas condições. E o que leva a essa inflamação crônica silenciosa? É uma má flora intestinal, é uma má alimentação, é o excesso de toxinas ambientais, tudo isso negligenciado também pela nossa medicina. Então, muitas pessoas teriam que estar melhorando esse tipo de vida, melhorando a sua nutrição, fazendo detox, vários detox que existem, para poder estar eliminando esse excesso de toxinas que causa essa inflamação crônica silenciosa, além também de se usar anti-inflamatórios naturais, cúrcuma, bolsélia, gengibre, ômega 3 e muitos outros que vocês já ouviram em tantos programas anteriores. Então, controlamos a oxidação excessiva com antioxidantes, a inflamação crônica silenciosa, a nutrologia, a proporção de nutrientes, a água, o oxigênio, aí modulamos todos os hormônios. Modular todos os hormônios, inclusive a vitamina D, que é um hormônio, isso vai cuidar do nosso metabolismo como um todo, né? Então vai otimizar nossas reações bioquímicas. Então, quando a gente começa a enxergar o ser humano dessa perspectiva, não compartimentabilizada e como um ser integral, é muito fácil fazer com que a saúde se mantenha e a doença não encontre formas de se instalar. Então, essa é a nossa grande frase. Tem outras frases que, sem a medicina e a nutrologia funcional, a sua saúde vai mal. E vai, porque nós não podemos depositar
toda a esperança de cura numa droga, num remédio. Eu não acredito, e tenho certeza que você também não, que a saúde, que a grande saúde, a saúde plena, possa estar contida num frasco de medicamentos. E sim, em hábitos, em estilo de vida. E para isso é necessário utilizarmos essa nutrologia funcional, essa medicina integrativa funcional, para termos que usar o mínimo possível e, quando necessário, de medicamentos, de drogas, tá certo? De remédios que remediam. Porque com essa medicina integrativa funcional, por isso que eu falo que sem ela a saúde vai mal, você não trata as causas, você trata os sintomas. E as causas continuam atuando e gerando mais sintomas. Eu queria que você prestasse atenção hoje e anotasse uma coisa interessante. Ontem, dia 20 de agosto, das 19h30 às 21 horas, eu fui convidado para dar uma entrevista na TV Século XXI. A TV Século XXI, ela vai ao ar ao vivo para o Brasil inteiro, e esse programa chama Vida e Saúde. Vida e Saúde. Então, quem coordena esse programa, que é o apresentador, que é um frei, o Frei Rinaldo, já entrevistou mais de 1.500 médicos durante o tempo que existe esse programa. E o assunto que ele me propôs ontem era falar sobre excesso de medicação, automedicação. E eu queria convidar vocês para assistirem isso no site da televisão Século XXI. Esse programa deve ir para o site já agora, depois da manhã, na quinta-feira. E eu queria que vocês vissem, não o que eu vou falar, porque vocês já estão acostumados, né, a ouvir, já me conhecem há muito tempo, a longa data, das mais de 10 anos. Mas eu queria que vocês vissem os flashes. Ele colocou a equipe lá da televisão para entrevistar pessoas na rua, pessoas em farmácias, os farmacêuticos de balcão. E se vocês virem, olharem esse programa, vocês vão ver que tristeza, que quantidade de desinformação que nosso povo tem. Pelo excesso de mídia, de propaganda de drogas na televisão, no rádio, na internet, aquelas propagandas, tome isso que a sua dor de cabeça passa, e depois no fim, se não melhorou, procure um médico, e tome isso que sua azia acaba, e tome, fora o que o vizinho fala, o que o colega de trabalho fala, eles se automedicam, fora o que o balconista da farmácia fala, para eles comprarem. Então, eles compram remédios, e inclusive, se falar assim, tem uma promoção, vem aqui que esse mês você compra 2 e leva 3, ele já se programa para comprar 3, imaginando que ele toma um remédio toda semana, 2 vezes por semana, porque ele tem dor de cabeça 2 vezes por semana. Ele quer ver o prazo de validade para deixar remédio na gaveta dele já pelos próximos 2 anos. Mais de 50% deles, gente, responderam que os remédios que não são tarja vermelha ou tarja preta não fazem mal para a saúde. Isso é uma tristeza muito grande, porque eu inclusive falei que a maior causa de hepatite, de insuficiência hepática no mundo, de falência do fígado, não é hepatite C, é justamente o uso de um analgésico, um antitérmico, que é o paracetamol, que você compra em qualquer gôndola de farmácia. O omeprazol, o anzoprazol, o pantoprazol, que se usa para qualquer azia, qualquer tosse, qualquer rouquidãozinha, né? Que é denominado de refluxo gastroesofágico, é hoje um grande causador de insuficiência renal. Os últimos estudos mostram isso. E parece que ninguém fala nada disso na mídia. Não interessa. Então, vocês ficam assim, abismados de ver a tranquilidade que esse pessoal todo compra e toma remédio pela simples orientação do pessoal que trabalha na farmácia, do pessoal que é vizinho de casa, do pessoal do trabalho, leigo na área, e vão tomando remédio. E todos vão pagar um preço muito caro a médio e longo prazo, porque essas drogas, quando não acarretam intoxicações agudas,
né? Elas levam a distúrbios crônicos, que nem eu acabei de narrar para vocês agora. Insuficiência renal, insuficiência hepática. Se, ao contrário, tivesse se utilizando, pena que não é toda a população que tem acesso a isso, um médico com visão de medicina funcional, integrativa, que fosse pesquisar por que aquela pessoa tem dor de cabeça, ao invés de simplesmente eu vou dar 1 ou 2 ou 3 comprimidos semanais para calar essa dor de cabeça, eu tenho certeza que o envelhecimento da população seria muito mais saudável. Então, repetindo, eu acho muito legal, quem tiver a oportunidade, acessar o site da TV Século XXI, nessa quinta-feira, e ver o programa Vida e Saúde, que foi ao ar no dia 20 de agosto, ontem, na segunda-feira, e vocês vão ficar assim, pasmos de observar, inclusive, o que alguns médicos entrevistados também falaram nesse programa. Então foi realmente assim, uma experiência de vida muito legal, e eu espero poder ter contribuído um pouquinho com aquele pessoal que me ouvia do Brasil inteiro, que me assistia do Brasil inteiro. Aliás, eu nunca vi um número tão grande de perguntas. A assessora do Frei, que estava entrevistando, ela entrava a cada 10 minutos ali atrás da mesa e deixava um bloco de perguntas. Um bloco, assim, com não sei quantas perguntas cada bloco. Deveria ter mais de 100 no total, mas por causa do tempo de TV, eu consegui responder não mais do que meia dúzia. Mas o interessante, gente, é que essa meia dúzia quase sempre dizia respeito à mesma coisa. Eram pessoas do Acre, do Pará, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, falando assim: olha, eu queria que o doutor me falasse, eu tomo tal remédio para dormir toda noite e tal antidepressivo todo dia, já faz anos e anos e anos. Eu estou correndo risco? Olha a pergunta. A outra fala assim: a minha filha tem muitos anos que já toma o remédio Prazia, um Prazol da vida. Ela está correndo risco? Obviamente que está correndo risco, ela não está produzindo ácido clorídrico, ela está vivendo um processo de uma síndrome de má absorção, ela não absorve nada do que ela come. Então, eu costumo tomar tal remédio para dor de cabeça, tem algum melhor do que esse? Mas ninguém perguntava como é que eu posso evitar de ter azia, como é que eu posso diminuir o meu refluxo, como é que eu posso deixar de ter dor de cabeça. Não, eu queria simplesmente uma pílula mágica para resolver aqueles sintomas. Como se a população não soubesse ser possível existir cura. E com certeza eles não sabem que quando eles calam os sintomas, as causas da doença, que são aquela meia dúzia que eu falo para vocês, entre aspas, continuam agindo silenciosamente para se degenerar em outra coisa, para criar uma outra doença, na qual eles vão procurar um outro remédio para cortar um outro sintoma. Esse outro remédio vai cortar o sintoma, aquelas causas continuam agindo, gerando outras doenças, e esse remédio gera mais efeitos colaterais, ou seja, vira uma bola de neve, onde ninguém sai do lugar, pelo contrário, desce ladeira abaixo em termos de saúde. Então você que está sintonizando agora Mundial e não conhece ainda o projeto Manual do Proprietário, eu quero fazer alguns convites para vocês. Primeiro, que há mais de 10 anos eu trago semanalmente aqui para vocês estudos, comento estudos científicos, respondo dúvidas, sugestões de pautas de vocês. Aliás, o nosso link de contato que eu quero que vocês anotem é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então enviem sugestões de pauta, dúvidas, que aí eu respondo vocês. A Samira Chaine, que é a diretora de jornalismo, me prepara todo esse material com muito carinho. E aí esse programa fica muito mais interativo, muito mais do que você precisa, né, e necessita ouvir. Então, esse é o nosso site. E é uma outra ferramenta muito útil para vocês, muito útil, porque muitos estão no trânsito agora, muitos estão trabalhando, muitos não podem assistir o programa, é ir ao YouTube, youtube.com. Então, vão ao youtube.com, se cadastrem no meu canal, Dr. Edmond Saab Júnior, e ali vocês vão receber vão ter inúmeros vídeos
para vocês ouvirem. Inclusive o que eu estou falando agora, daqui 2, 3 dias já está lá no YouTube para você. E aí aos finais de semana, com calma, na sua casa, você pode acessar, pode anotar, pode pesquisar e principalmente começar a colocar em prática todas as dicas que eu passo para vocês, tá ok? O site também é importante, porque vocês têm ali dicas de nutrição, links para entrevistas. O site é www.simpsaude.com. Simp Saúde junto. Simp é C de centro, I integrada, M medicina, P preventiva, saúde junto.com sem o BR. Tá ok? Então, falando em trabalhos, deixa eu comentar com vocês. Vocês bem sabem, eu também falo. E quando eu escrevi o capítulo de nutrologia, que já deve ter um pouco mais de 1 ano, que vai ser lançado no meu próximo livro, espero que nesse ano, vocês vão estar sabendo antes, e aliás, vai ser muito legal. Quando eu acabei aquele capítulo, eu fiz alguns programas para vocês, falando das conclusões que eu tinha chego, depois de estudar todos os estudos mais proeminentes na área de nutrição, nutrologia, e vocês têm os programas no YouTube, que é o programa Saúde do Futuro, Nutrição do Futuro, Nutrologia Avançada, tudo que for nutrição, nutrologia, deem uma olhada. Deem uma olhada e observem o que aconteceu, porque nessa semana passada, dia 16 de agosto, foi publicado, uma das revistas mais importantes do planeta, no Lancet, um trabalho chamado, em inglês é Dietary Carbohydrate Intake and Mortality. Traduzindo em português, isso é taxa de mortalidade correlacionada à ingestão de carboidrato. Né? É um estudo, uma meta-análise prospectiva, que foram 15.428 pessoas analisadas, com idade entre 45 e 64 anos de idade, e esse estudo durou 25 anos. E a conclusão foi uma coisa extraordinária. Foi que as pessoas que consumiam pouco carboidrato e as pessoas que consumiam muito carboidrato tinham uma taxa de mortalidade aumentada. Olha que interessante isso. Principalmente se a gente levar em consideração que desde a década de 70, desde o Dr. Atkins, depois South Beach 1, South Beach 2, depois Duncan, depois paleolítico, dietas cetogênicas, não comam carboidrato, não comam uma fruta, não comam nada. E eu dizia para vocês que, seguindo essas dietas, o mundo só vinha se tornando obeso, mais hipertenso, mais diabético, com mais síndrome metabólica, e então era óbvio que não estava dando certo. E quando eu sugeri para vocês, eu sugeri uma dieta baseada em plantas, e mostrei que as plantas têm proteínas boas, as plantas têm gorduras boas, né? E as plantas têm carboidratos bons. Obviamente, quando se fala aqui de pouco carboidrato e muito carboidrato, está se falando de carboidrato simples, carboidrato refinado, carboidrato de alto índice glicêmico. Está se falando aqui de farinha refinada, de arroz branco, de batata frita, de açúcar, de doce, de pão, de bolo, de biscoito, de bolacha, de macarrão. Não é? Esses carboidratos que são pobres em fibras. E o ideal é o que? São carboidratos, são vegetais ricos em fibras, todos os vegetais folhosos, os grãos, as leguminosas, grão de bico, os feijões, as ervilhas, as lentilhas, todos os cogumelos, as berinjelas e os pepinos, os tomates, tudo que vocês puderem de vegetais, não é? Essa é a dieta adequada, com pouca proteína animal, exatamente aquilo que a gente falava, e não essa dieta extremamente cetogênica dos paleolíticos, que é carne, leite, manteiga, queijo, carne, entende? Uma verdurinha aqui e nada, é proteína. Então, esse estudo veio aqui para acabar com essa história ao longo das décadas, que mais parece novela, modismos, né? Porque as dietas cetogênicas são muito parecidas, e isso aqui veio frisar aquilo, que
um vegetariano, um vegano, que não se enche de farinha refinada, de açúcar, eles têm as melhores dietas do planeta possíveis, tá ok? Não que vocês tenham que se tornar vegetarianos ou veganos, mas simplesmente pensar em estar comendo muitos vegetais e pouca proteína animal. Muito bem, mas aí você vai falar para mim assim, mas Edmond, você falava também do jejum, você falava do jejum intermitente, e eu continuo falando, e está no meu novo livro também. A gente vai utilizar essa dieta baseada em plantas todos os dias da semana. Agora, nada impede que façamos 1 ou 2 vezes por semana um jejum intermitente de 16 horas, como eu falo no novo livro, que vocês vão ter esse ano. Para quê? Para que nesse pequeno período se troque a chave do metabolismo e você, em vez de passar a fazer energia do carboidrato, você passa a fazer energia da gordura que você tem estocada no corpo. Essa gordura vai ser transformada em cetona, ele é um combustível ótimo para o seu corpo todo e para o seu cérebro por um período, e quando você aciona esse mecanismo, você também aciona aquele fenômeno de autofagia, que aliás deu o prêmio Nobel para o Dr. Yoshinori em 2016 na medicina, e quando você aciona essa autofagia, porque você não tem glicose para queimar, você faz com que o seu corpo as suas células comecem a comer as estruturas velhas, as proteínas velhas, para que você produza proteínas e estruturas, organelas celulares novas. Isso é autofagia, isso é um processo de reciclagem e que cabe muito bem nesse processo ser feito 1 vez por semana, e em pessoas que têm maior necessidade de perder peso, pessoas diabéticas, até 2 vezes por semana. Mas no dia a dia, o que vem a calhar, o que vem bater, é essa dieta que eu falo para vocês aqui a vida inteira. Inclusive, há pouco tempo atrás, teve um senhor que atua na área de mídia, como um grande médico experiente. Ele não é, ele é um grande estudioso, mas ele sempre trabalhou na indústria farmacêutica, e colocou lá falando que a dieta cetogênica era a melhor possibilidade para a cura de câncer. Teve um problema aqui e saiu na mídia em relação à morte de um repórter, e depois utilizou uma parte de um vídeo meu dizendo que eu compactuava com isso. E eu peguei o microfone e falei aqui para vocês que, pelo contrário, que eu nunca indiquei dieta cetogênica. Eu sempre indiquei uma dieta baseada em plantas. E quando vocês lerem o novo livro, vocês vão ver que está lá escrito há mais de 1 ano, exatamente assim. Pessoal, eu queria agradecer muito a audiência de vocês. Não deixem de ver na quinta, na sexta ou no sábado, no site da TV Século XXI, essa entrevista no programa Vida e Saúde, que foi muito interessante, inclusive pelo que eles passaram, que eles postaram lá para os ouvintes do Brasil inteiro, as pesquisas e tudo mais. É muito legal para vocês ficarem bem atentos. Uma ótima semana, um grande abraço do amigo Edmond. Até terça-feira que vem, pessoal. Tchau, tchau.